Há duas coisas que eu gostaria de abrir aos irmãos nesse tempo, necessárias para o encaminhamento das coisas que se seguem em nossa realidade como igreja. Apesar de muitos irmãos estarem viajando, e vários deles já entraram em contato conosco, dizendo que estão na estrada, recebendo famílias, nós precisamos encaminhar as coisas. Próximo dia 31, nós estaremos aqui, como em todos os anos, para partir o pão. Será o tempo de agradecermos ao Senhor este ano e rogarmos ao Senhor as direções, graça e provisão para o ano que se inicia. Então, no dia 31, todos são convidados a trazerem seus pratos. Vamos ajuntar as nossas panelas e vamos comer juntos e celebrar com gratidão ao Senhor. Tudo já está sendo preparado para que tenhamos um ambiente de convívio, de graça, de compartilhamento, de comunhão. Esperamos que todos venham com esse coração, um coração singelo, para repartir com alegria e singeleza aquilo que o Senhor nos tem dado por graça, da alegria de vivermos como igreja, como seu povo, como aqueles que são chamados pelo seu propósito. Minha linda, quem vai ministrar hoje não sou eu e ele vai ficar de pé. Então espera aí um pouquinho, tá? Ele não está com o joelho machucado, eu estou. Antes de eu chamar o pastor Mateus, eu gostaria de compartilhar uma outra coisa do encaminhamento que precisamos para esta semana. Eu gostaria que, prestem atenção por favor, muita atenção. Eu gostaria que os irmãos entendessem a junção entre o pão diário desta semana, que terminou hoje, e o pão diário da semana que vem. No pão diário desta semana, nós estamos tratando da nossa identidade em Jesus. Como descrita pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, e como ele ora pelos irmãos em Éfeso, para que eles pudessem ter a noção dessa identidade. A esperança da vocação, a herança dos santos e o supremo poder que opera neles. Esses são os três elementos de nossa identidade em Cristo Jesus. Quem nós somos, como Ele nos chamou. A nossa existência como algo maior do que apenas uma realidade passageira, mas participando de um propósito eterno que estava estabelecido em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Nós precisamos começar a entender essa dinâmica. Muito mais do que aquilo que é hoje, entender que houve um projeto e um plano eterno, um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, como o apóstolo Paulo explica em Colossenses capítulo 3, e ele deixa claro que esse mistério foi revelado no tempo devido, e esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Se o mistério oculto dos séculos e das gerações é Cristo em nós, então isso significa que nós já estávamos nele antes de qualquer coisa. Para onde você pensa que você vai? Oi. Se o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações implica em que Cristo vive em nós, isso significa que houve todo um projeto eterno para a nossa existência e para a nossa salvação. Amém? Precisamos discernir e entender isso.
Precisamos entender como todas as coisas foram direcionadas por Deus, para que pudéssemos ser chamados nele, justificados, remidos, redimidos, lavados no seu sangue, e pudéssemos receber o Espírito Santo da promessa, pelo qual podemos viver nele. A herança que recebemos nele, se somos filhos, participantes de quem ele é, e participantes de tudo que é dele. Há uma expressão muito interessante num verso da música do Daniel de Souza. Ele diz: Filho de Deus, participante de tudo que é seu, reinando em vida através de Jesus, vida eterna. Isso é evangelho puro e simples. Quando entendemos a nossa identidade e a herança que temos nele, entendemos como devemos viver. E como é possível viver isso? Pelo Espírito Santo que nos foi dado como selo. O apóstolo Paulo deixa claro: o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o que opera a vida em vós. Nós vamos voltar aqui na semana que vem para reforçar esse entendimento. E conectado a esse entendimento, compreender que todas estas coisas foram feitas por Ele, porque nós não tínhamos condição de fazê-las. Ele proveu tudo para que nós pudéssemos receber dele, graça sobre graça. A porção do Evangelho de Jesus, a sua palavra, para ser semente em nosso interior, para nos gerar de novo, semelhantes a Jesus. Nós vamos esmiuçar isso com bastante zelo, entendendo a nossa identidade sem Ele e a nossa identidade nele. Quem nós éramos antes e quem podemos ser nele. Amém? Repitam comigo: quem nós éramos antes e quem podemos ser nele. Isso vai nos acompanhar durante todo o mês de janeiro. Nós vamos expor abundantemente textos em Colossenses, Tessalonicenses, Pedro, na primeira de Pedro, na segunda de Pedro, abrindo as compreensões da identidade, entendendo quem nós éramos e entendendo quem somos. Em contrapartida, quanto mais entendemos quem nós éramos e quem somos e podemos ser nele, maior é a nossa percepção da graça. Porque Ele nos deu tudo graciosamente em Cristo Jesus. Amém? Na próxima semana nós vamos entregar o segundo apontamento. Os irmãos receberam no mês passado apontamento 1. Domingo que vem vamos receber o apontamento 2, exatamente com essas duas perspectivas: quem nós éramos e quem nós somos. Mortos em delitos e pecados. Quando estávamos assim, fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Estando nós ainda mortos em delitos e pecados, pelo grande amor que Ele nos amou, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo declara: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vamos entender bem esse mecanismo entre o que o pecado de fato fez em nossa natureza e a nossa identidade revelada no mistério oculto de Deus em Cristo Jesus e nele. Porque estávamos nele,
estamos nele e estaremos nele. Estávamos nele quando? Em seu projeto eterno. Estamos nele hoje porque o Espírito nos permite permanecer nele. E estaremos nele na eternidade. Entendem? Uma segunda coisa importante é o alinhamento dessa percepção. Quanto mais estivermos alinhados com o entendimento bíblico disso, menos de nós, mais dele. Quanto mais eu entendo quem eu sou, menos de mim, mais dele. Quanto mais eu entendo quem eu fui, menos de mim e mais dele. Amém? Vamos estar disponibilizando hoje nos grupos da igreja 2 vídeos curtos, um de 17 minutos e outro de 21 minutos, do pastor A.W. Tozer. O primeiro trata de entendermos que o Espírito Santo ele não é um poder. Ele é uma pessoa que nos revela a pessoa de Deus. E é no relacionamento com Ele como pessoa que nós podemos nos relacionar com Deus. Creio que será imprescindível para entendermos a natureza da nossa identidade. E o segundo trata de crentes superficiais e igreja sem poder. Grande drama de fato tomarmos posse da nossa identidade em Cristo Jesus para vivermos no poder que opera em nós. O apóstolo Paulo ora para que essas 3 coisas aconteçam: a esperança da vocação, a herança que receberam e, por fim, a excelência do poder que opera. A dinâmica desse poder fazendo a vida de Jesus viver em nós. Quando estamos falando de poder, não estamos falando apenas de poder para operar as coisas. Estamos falando de poder para viver em Jesus. Porque à medida em que somos capacitados para viver em Jesus, a vida dele flui em nós, através, por meio de nós. Então aquilo que precisa ser manifestado a seu tempo, o é, pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Lembrando que estamos iniciando a série Cristo é tudo em todos. Eu não gosto muito dessa expressão série, porque dá a ideia de que a gente fica acompanhando capítulos, né, Sandy? Né? Sandy já falou que as ministrações da gente é igual Netflix, fica esperando qual vai ser o próximo episódio. Mas nós estaremos pensando juntos nesse tempo sobre Cristo é tudo em todos. Qual é a dinâmica funcional disso para a nossa vida como congregação? Por favor, leiam novamente o pão diário da semana passada, o pão diário desta semana e ouçam os 2 áudios, os 2 vídeos. Vejam os 2 vídeos. São curtinhos, 17 e 21 minutos. Ah, eu não tenho tempo. Cara, talvez você não tenha prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Nós temos tempo para tudo aquilo que é prioritário. Então essa conversa de tempo não cola mais, não é? Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira, você não tem prioridade. Se for prioridade para você entender o que Deus pensa a seu respeito, neste tempo em que estamos vivendo como congregação, haverá tempo para você usá-lo aí 20 minutinhos, depois 17 minutinhos, durante a semana inteira. A gente gasta muito mais nas redes sociais, fuxicando a vida dos outros. Ok?
Com muita alegria, eu gostaria de convidar o pastor Mateus. Gostaria que a esposa dele, sua filhinha, ficasse de pé ali no fundo para que nós pudéssemos conhecê-los. Cadê ela? Ah, tá. Vem cá, vem cá. Ao final, então, você apresenta eles. É até estranho falar assim, pastor Mateus, porque sempre foi Mateuzinho. Alguém chegou para mim hoje e falou assim, o Mateuzinho está aí. Mas foi com muita alegria. A esposa dele lá no fundo, olha. Ela está grávida, estava se sentindo mal. A filhotinha dele está ali no cantinho, junto com a Priscila. Sejam muito bem-vindos. Quando eu vi o Mateus aqui, eu senti o desejo forte de pedir a ele que compartilhasse, abrisse conosco algo do Senhor, o coração dele. E nós vamos ouvi-lo nessa noite. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos, vamos abençoá-lo. Senhor Deus, Tu é a palavra. Fala conosco, por meio do Mateus, aquilo que o Senhor deseja que a gente ouça. Abre os ouvidos do nosso coração, abre os ouvidos da nossa alma. E mais do que falar da Tua palavra, que o Mateus nessa noite compartilhe conosco a Tua palavra. A rema do Senhor para nós, a palavra específica para alimentar o nosso coração e apacentar o nosso espírito. Nós abençoamos a vida dele, sua esposa, sua casa, seu ministério, sua vida. E nós nos preparamos para ouvir o que o Senhor tem para repartir conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma grande honra, pastor, estar aqui e rever muitos irmãos, muitos rostos conhecidos, familiares, muitos novos também. E quero dizer que é indizível a honra. E vindo aqui agora pegar a ceia, minha irmã na minha frente, eu atrás, flashback ali, falei, rapaz, passou o tempo. Até pouco tempo atrás estávamos aí pequenininhos aí segurando na mão da minha mãe vindo aqui, e agora estamos aí segurando na mão das nossas crianças vindo aqui. Creio que isso é sinal de que uma igreja saudável está sendo plantada aqui. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, louvo a Deus pela vida do pastor Evandro, de toda a liderança, e da honra e responsabilidade de entregar aqui o púlpito. E eu, com muita gratidão, quero compartilhar daquilo que o Senhor tem dito ao meu coração nessas andanças da vida. Sou o Mateus, para quem não conhece, minha esposa Gabriela, sou pai da Melissa, da Cecília, e está chegando aí um menino. Não sabemos ainda o nome, orem aí para que a gente tenha sabedoria de dar um nome que seja fácil de falar em português e em nepalês, que é onde a gente mora, lá no Nepal. Então, por incrível que pareça, nomes bem simples para a gente, lá são extremamente difíceis. Mateus, por exemplo, vira Mataias, Matus e por aí vai, né? Então, a gente procura sempre algum nome ali que seja no meio do caminho para facilitar um pouquinho a comunicação. E nós servimos ao Senhor, como já dito aqui, como missionários lá no Nepal. Eu sou pastor presbiteriano, lá vinculado ao presbitério de Brasília, mas servimos ao Nepal no Nepal desde 2020 a primeira vez, 21 fomos para ficar então. Então tem sido nosso ministério ali, uma grande alegria aprender daquela cultura, aprender daquela língua tão diferente, mas mais do que tudo, comungar, conviver com a igreja do Senhor ali. E essa é uma alegria que eu acredito que alguns irmãos, quando viajam para outros lugares, seja para outro estado, seja para outro país, você testificar de que o corpo de Cristo é um só. Você chega, viaja, pega 30 horas ao todo de viagem para chegar lá do outro lado do mundo
e você vai se reunir, estilos são diferentes, músicas são diferentes, talvez a oração, alguns ali são mais avivados, outros mais quietinhos, mas é o mesmo corpo, são as mesmas verdades, é o mesmo corpo, o mesmo Espírito que habita em todos nós. Então, eu quero compartilhar com os meus irmãos o texto que está em Gênesis, capítulo 50. É um texto, creio eu, conhecido, e eu creio que vai combinar, pela graça e pela providência de Deus, com o tema que o pastor Evandro acabou de trazer, a introdução aqui do que vai ser em janeiro, que éramos e o que podemos ser em Cristo Jesus. Como é nosso estado natural e como somos novas criaturas em Cristo Jesus. Gênesis 50, do verso 15 ao 21. Vou só mudar uma configuração aqui para o celular não ficar apagando. O texto diz assim, Gênesis 50, do verso 15 até o verso 21. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos, dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar mais uma vez. Nosso bendito e santo Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nosso Redentor, pelo poder do Espírito Santo, aquele que nos cela, aquele que nos ensina a palavra, nós te rogamos que nesta noite o Senhor abra os nossos corações para ouvir de Ti. Que o Senhor seja gracioso para comigo, ó Deus, e use as minhas palavras aqui, use a minha vida, conforme a Tua bondade, conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos em missões transculturais, como é o caso de você ir para outros lugares tão distantes, lugares que são tão alheios ao Evangelho, não tem paralelo algum com a cultura cristã que vivemos e desfrutamos aqui no Brasil. Muitas vezes a gente começa a pensar que beira a impossibilidade o Evangelho se enraizar em lugares como esse. A gente começa a pensar que talvez o Evangelho ele é muito cultural, ele precisa primeiro ali de um certo pano de fundo para ele florescer. Meus irmãos, um texto como esse mostra para a gente que não é verdade. Um texto como esse mostra para nós o poder da fé. E eu gosto de usar esse termo, poder da fé, porque em muitos lugares ele é mal utilizado, esse termo. Já tive a oportunidade de compartilhar essa palavra no Nepal e eu digo para eles, no meu país, muita gente gosta de trazer grandes outdoors sobre o poder da fé. E aí coloca ali milagres que acontecem, creio nos milagres, creio que eles acontecem, mas pessoas usam isso como se fosse a principal coisa do Evangelho. E essa é secundária. A principal coisa, se é que eu posso dizer isso, do Evangelho, é nos fazer parecidos com Cristo Jesus. O poder da fé, verdadeiramente, é transformar homens carnais à imagem do Filho de Deus. É isso que diz lá Romanos 8. Esse é o propósito para o qual Deus nos predestinou, para nos fazer a imagem e semelhança do Filho amado. José, ele é uma daquelas figuras que muitos de nós gostam de contar para as crianças, por exemplo. A gente tem várias histórias e talvez fiquemos apegados àquela aplicação muito rasa de falar,
Veja como ele fez, faça como ele. E isso, meus irmãos, não produz quase nada, para não dizer nada. Não produz vida. Por quê? Porque você olha a vida de José e fala, José podia, eu não. Você olha para Davi e fala, Davi podia, eu não. Logo, qual é o poder que operava em José para que ele fizesse tal coisa, como a gente lê aqui nesse relato? Com a graça de Deus, eu espero que nessa noite a gente possa olhar e entender essas verdades do texto que a palavra de Deus nos traz. Primeira lição que eu vejo que o texto nos traz é que por meio da fé, por meio do poder da fé, o perdão é possível. E aí aqui vamos fazer um breve contexto sobre quem era José. Talvez as nossas crianças aqui lembrem bastante das histórias que a gente conta. José, o grande príncipe do Egito. José, ele era um dos mais novos ali de uma família grande. A gente consegue acompanhar que desde cedo ele já tinha ali uma infância meio difícil. Ele era odiado por seus irmãos. Se os irmãos abrirem a Bíblia, pouco atrás, em Gênesis 37, a gente vai ver que os irmãos de José, quando viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram e já não podia mais conversar com ele de forma pacífica. José era odiado. José não era uma pessoa vinda de um lar muito bem estruturado para com ele. Talvez com os outros fosse melhor, mas ele era um filho odiado. Eles queriam, primeiramente, odiá-lo ali, normal, mas depois de um tempo esse ódio foi crescendo tanto ao ponto de querer matá-lo. Essa é a grande história que a gente lembra sempre. Num momento que José foi visitar os seus irmãos no campo para dar notícia para o pai de como que eles estavam, os irmãos viram aquilo ali, a oportunidade perfeita de acabar com aquela história, acabar com aquele filho predileto, aquele filho mimado, e que volta e meia chegava e dedurava as coisas para o pai. Eles falam, vamos acabar com ele aqui agora, vamos matá-lo. Mas eles não mataram. Por providência de Deus, José não foi morto, mas foi algo ali meio que parecido. Os irmãos se lembram que ele foi vendido como escravo. E a escravidão é algo terrível, que para nós não precisa nem lembrar das atrocidades do que foi a escravidão, por exemplo, brasileira, ou a escravidão que até hoje acontece em vários países, ou que aconteceu no passado. A escravidão foi o destino de José. Separado de seu pai, enviado para uma terra distante, uma terra que não tinha nada a ver com eles, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo. Se coloque no lugar desse jovem que agora é retirado do lar, pelo menos do pai que tanto lhe amava, para ser escravo em uma terra distante, sem nenhum tipo de parentesco, sem nenhum tipo de um parente ali esperando por ele para ajudá-lo. Ele foi vendido e passou ali, a partir dali a vida dele mudaria. A partir dali, ele nunca mais voltaria para a terra de seus pais. Quando ele chega no Egito, a mão de Deus foi com ele. Deus lhe deu graça e ele foi trabalhar na casa de um grande homem ali do Egito, a casa de Potifar. E diz o texto que José era tão bom no que fazia que ele começou a foi tratado como um escravo ali de primeira classe. Ele cuidava de todas as coisas do Potifar, porém, tinha uma mulher ali, uma mulher terrível, uma mulher enviada ali por Satanás para tentar José, perdão. José diz o que para ela? Olha, o meu Senhor me entregou tudo nas minhas mãos, menos você. Você não é minha, você é de Potifar. Como eu poderia pecar contra Deus cometendo tal coisa? José estava sendo íntegro, sem sombra de dúvidas. Mas o que lhe acontece? Ele é acusado falsamente. Ele é acusado de estupro. Vai para a prisão, sem chance de apelação, sem, como é que chama aquele negócio lá da custódia, audiência de custódia. Ele vai direto, sem nenhum tipo de possibilidade de defesa. Chega na prisão, mais uma vez, a mão de Deus é com José. José é tão bom naquilo que faz, que o carcereiro lhe coloca como supervisor das coisas da prisão. Olha só, meus irmãos, que coisa, hein? Ele conhece ali alguns presidiários e, por acaso, ele conhece um que era servo do próprio rei, do próprio faraó. Diz lá o texto de Gênesis 40. Quando ele interpretou um sonho que dois desses servos do rei tiveram, ele falou o seguinte, olha, eu estou interpretando esse sonho
e eu creio que agora você vai ganhar sua liberdade de novo. Lembra-se de mim. Lembra-te de mim quando você chegar lá no faraó e explica a minha história. Por quê? Porque eu sofri uma injustiça. Eu estou aqui inocentemente. O texto diz, quando você estiver lá, seja bondoso para comigo, fale a meu respeito a faraó e me tire dessa prisão. Depois a continuação diz, porém, o copeiro do chefe não se lembrou de José, porém se esqueceu completamente dele. Meus irmãos, eu trouxe esse breve panorama aqui da vida de José para a gente ver que era um homem sofrido. Era um homem que tinha todas as credenciais possíveis para ser um amargurado, para ser aquele que iria querer pisar os seus irmãos, dar o troco com gosto contra seus irmãos. Mas o que o texto diz para nós aqui? José diz o quê? Verso 19. Não temais, eu estou por acaso no lugar de Deus? José faz o impensável, e aqui começa o poder da fé ficar evidente na vida de José. Ele faz o impensável. José, nesse momento, ele tinha a autoridade para fazer, ele era o príncipe do Egito. Ele era apenas abaixo de Faraó. Ele tinha a justificativa para fazer. Ninguém iria apontar o dedo na cara de José e falar, você está pesando demais a mão. Ele poderia falar, todos poderiam dizer, José, vai lá, é justo que você prenda seus irmãos e talvez faça até algo pior. Por quê? Porque, afinal de contas, lhe roubou a liberdade, lhe roubou os anos com o seu pai amado, lhe roubou toda a tua juventude e te fez passar por diversos traumas. José, pese a mão como lhe apraz. E ninguém aqui vai falar nada, porque, afinal de contas, você é o governador maior aqui, abaixo apenas de Faraó. José, então, faz o impensável. Ele se humilha. Ele diz o quê? Meus irmãos, eu não sou Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Deus é quem julga. Deus é quem vinga. A mim não cabe esse lugar. Ainda que eu estou numa cadeira de altíssima autoridade, não cabe a mim. Ele traz para os seus irmãos uma perspectiva que até então não era imaginada por eles. Percebe que até então os irmãos já estavam ali montando um complô com ele, montando ali uma historinha por trás. Olha, nosso pai morreu e agora nosso pai era a única coisa que estava nos protegendo da ira de José. Então vamos criar aqui uma historinha dizendo que no leito de morte ele pediu para nos inocentar, para nos absorver. É o que diz aqui. Vamos falar para ele que o teu pai ordenou que antes da sua morte dissesse, José, perdoa a transgressão dos teus irmãos. Eles estavam morrendo de medo. E, meus irmãos, esse é o natural. Esse é o mundo que nós vivemos. A vingança. Esse é o mundo antes de Cristo. Esse é o mundo normal. Esse é o mundo caído. José, então, mostra para eles que, do ponto de vista humano, ele poderia sim fazer algo, mas ele não iria agir como se ele fosse Deus sobre a vida deles. José, então, também age com sinceridade. E aqui eu gosto, por quê? Porque eu estou falando de perdão aqui. Eu tenho certeza, assim como você tem os seus traumas, você tem as suas cicatrizes, você tem as suas dificuldades. Todos nós temos. E aí parece que falar de perdão é sempre algo muito banalizado. Parece que sempre está querendo dizer, então você quer que eu simplesmente esqueça? Você quer simplesmente que eu jogue a poeira para debaixo do tapete? E não é isso que a palavra diz. Quando a palavra nos diz sobre perdão, não fala de amnésia, não fala de esquecimento, fala de justiça, fala de lançar sobre Cristo as nossas lutas, as nossas dificuldades, sabendo que Ele foi aquele que pagou por todas elas. A oração do Pai Nosso deixa isso bem claro, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Depois, finalzinho diz ainda, porque se vocês não perdoarem, tampouco as vossas ofensas serão perdoadas. José, então, ele não inocenta o que os irmãos fizeram. Olha o que o texto continua dizendo. Vós, na verdade, verso 20, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Até aqui só. José não está passando a mão na cabeça de seus irmãos e dizendo, sabe uma coisa? Está tudo bem. Não foi nem lá essas coisas que vocês fizeram comigo. Nem doeu tanto. Está tudo bem. Vamos esquecer, vamos virar essa página e vamos prosseguir.
Muitas vezes a gente acha que perdão é isso. Um irmão vem, nos ofende, alguém chega aqui e fala todo tipo de grosseria para você em público, e aí Deus toca no coração, o irmão vem e fala assim, olha, me perdoe, eu falei aquilo lá. Em vez da gente ser verdadeiro, ser sincero e falar, doeu mesmo, você me humilhou, você me machucou. A gente gosta de falar, não, tá tudo bem, nem foi isso tudo não, não, bola para frente e tal. Não, o pecado tem peso, as culpas têm peso, e se a gente não trata elas como elas devem ser tratadas, carregamos para sempre as cicatrizes. A coisa não sara. Ponha para fora. José coloca aqui, vocês fizeram mal mesmo, não tentem se esconder. A maldade que vocês fizeram foi gravíssima. Ele não está dizendo que os irmãos eram inocentes, mas ao mesmo tempo, ele não está tirando Deus da jogada. Ele está dizendo, olha, vocês quiseram isso daí, mas Deus é maior do que vocês. Vocês intentaram o mal contra mim. A maneira bíblica da gente enfrentar as nossas crises, as nossas lutas, as nossas cicatrizes, é olhar para a soberana mão de Deus, que a seu tempo tudo faz, que governa todas as coisas, mas olhar para a responsabilidade humana no olho dela e falar, o que você fez foi errado. Mas Deus é tão poderoso que eu não estou nas suas mãos, eu estou nas mãos do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Não estou nas mãos de pessoa alguma, ainda que pareça, eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Seus irmãos eram maus, mas não tinham a palavra final. E eu digo isso para você e para mim, nessa noite, no nosso coração. As crises, as lutas, as amarguras, as cicatrizes, os abusos que podemos ter passado, não foram alheios aos olhos poderosos de Deus. E a pergunta sempre vem, mas por quê? Problema do mal, problema que há séculos teólogos discutem e conversam e escrevem livros e mais livros. E até hoje não existe uma solução, ok, por 1 mais 2 por 1 mais 1 é igual a 2, está aqui. O caminho é um processo, o caminho é olhar para o Deus que é soberano, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba, mas ao mesmo tempo saber que esse mundo é mau, que esse mundo jaz no maligno, que pessoas serão más e que pessoas precisam do Evangelho transformador, caso contrário, irão de mal a pior, virarão cada vez mais como demônios neste mundo. Que a gente não se esqueça de balancear essas duas coisas, mas nunca colocamos no mesmo nível, colocando sempre o Senhor acima de todas as coisas. E é o segundo ponto que nós vemos aqui, que é o conhecimento. O poder, mediante a fé, nos dá discernimento, nos dá conhecimento, ou a palavra que você quiser usar. Por quê? Diz o texto aqui, que José fala, o mal que vocês intentaram, Deus o tornou em bênção na minha vida, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Como que ele entendeu tudo isso, dessa história toda? José tinha tudo para ser a pessoa mais amargurada da vida, aquele mais desejoso de rancor, de vingança. Como que ele consegue ter uma postura dessa? Por conta do discernimento que Deus traz por meio da fé. Por meio da nossa submissão à vontade do Espírito Santo, temos discernimento para olhar este mundo e entender o que está acontecendo. Por que as coisas vão de mal a pior? As palavras do Senhor Jesus já nos trazem conforto em meio ao caos. Porque Ele diz lá, vocês serão perseguidos neste mundo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ao olhar para aquela situação toda, o que José enxerga? A mão de Deus. Ele fala, olha, vocês pavimentaram esse caminho de maldade aqui, mas ele foi tornado em bênção pela mão de Deus. Por causa da fé, ele consegue ir além das coisas materiais, olhar além do que era tangível para eles. Os irmãos deles só estavam pensando nas coisas materiais. Eles chegaram naquele momento e falaram, olha, o pai morreu, agora ou a gente vai morrer, ou a gente vai perder tudo que temos aqui. E no momento que eles estavam vivendo, era de uma intensa fome em toda a terra. Só havia comida no Egito, nas mãos de José. Eles falaram, ou é morte, ou é morte. Olhando para o material. Tramaram ali aquela conversinha ali com José. E José fala, vamos olhar um pouquinho além, vamos ver adiante dessa circunstância.
José consegue olhar que todo o sofrimento que ele passou não foi em vão. Todo o sofrimento que José passou lhe conduziu para um lugar. E qual era esse lugar? O lugar de providência. O lugar de providência para a família da aliança. O lugar da providência material, mas também espiritual, para que a descendência prometida, desde Gênesis 3,15, continuasse. É o que ele diz aqui, para que se conserve muita gente com vida. E aí eu quero te chamar a atenção aqui. José, ele é considerado aqui um dos patriarcas. É aqueles que tiveram as promessas ali, de primeira mão ali da parte de Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Deus prometeu para Abraão uma terra, a terra de Israel, uma terra que emanaria leite e mel. Deus prometeu a Abraão uma posteridade que seria gigantesca, que nem mesmo daria para ser contado. Ele fala que conte as estrelas, e então você vai poder contar a sua descendência. E essa descendência seria algo muito especial. Gênesis 12, verso 3 diz que por meio da descendência prometida, viria a bênção para todas as famílias da terra. Mas imagine-se no lugar de José. José agora é o príncipe do Egito. Ele poderia muito bem olhar para trás e falar, olha, as promessas que foram feitas aos meus ancestrais me parecem que estão sendo cumpridas. Porque, afinal de contas, eu estou aqui como líder dessa nação, a maior potência do mundo da época, eu sou o líder dela, todo o alimento está nas minhas mãos, e eu estou aqui agora com o meu povo aqui, minha família acabou de chegar aqui, então, esse deve ser meu lugar. Poxa, deve ser por aqui mesmo que Deus vai cumprir as bênçãos dele. Mas ele sabia muito bem qual era o local geográfico mesmo que Deus tinha prometido. José, apesar de estar num alto cargo, numa vida muito confortável, ele não se esqueceu das promessas de Deus. Não se deixou enganar com aquilo que era visível. Ele olhou para a providência de Deus e lembrou da promessa que havia de se cumprir na vida deles. José, então, ensina para nós aqui, meus irmãos, que quando a gente olha no objetivo, quando a gente olha no pequeno, muitas vezes é muito difícil da gente exercer o poder da fé. É muito difícil você perdoar quando você só está olhando aqui a ferida em si, o pecado em si. José dá aquele passinho para trás e olha a figura inteira, aquela pintura toda, e fala, eu não sei explicar como, eu não sei dizer o porquê de todas as coisas, mas eu posso dizer uma coisa, o que vocês intentaram mal, e de todas as injustiças que eu sofri até aqui, Deus tornou elas em bênção. E a bênção é aqui, é o que vocês estão vendo aqui agora. Vocês estão conservados em vida, por causa da graça soberana de Deus na minha vida, e usando quem Ele quer, até mesmo as suas mãos de sangue, para me enviar para cá, vendido como escravo. Meus irmãos, essa é uma verdade que ela penetra no nosso coração e ela tem que balançar a gente. Por quê? Porque talvez alguns de nós aqui ainda carreguemos nossas cicatrizes e falemos, isso não é possível. Isso é impossível de perdoar. Isso é impossível de superar. Meu irmão, se te trouxe para mais próximo de Cristo, você tem pelo menos um motivo de glorificar a Deus. Se a tua dificuldade te trouxe para um pouquinho mais aos joelhos, para se parecer mais com Jesus, já valeu toda ela. E talvez você vai ter a resposta completa só quando a gente chegar na glória, se é que vai ser necessário. Mas se nos fez mais parecidos com Cristo, louvado seja o Senhor. Eu quero então caminhar para a conclusão, perguntando, como que isso é possível? Comecei dizendo, pregações, normalmente no Antigo Testamento, tem essas armadilhas, né, pastor? Da gente olhar e já imediatamente aplicar. Dizer, tá vendo? Seja assim. Poderia muito bem terminar aqui a pregação dizendo, tá vendo, José? Quer que eu diga mais o quê? Viva como ele. E aí a gente falaria, olha, José conseguiu, eu não. John Stott tem um livro bonito chamado Discípulo Radical. No capítulo 2 desse livro, ele dá uma seguinte ilustração sobre o poder do Espírito Santo. Ele diz assim, se eu pegasse aqui o quadro de Mona Lisa, mostrasse para vocês, e falasse, contemple o quadro aqui por algumas horas. Passado algumas horas, eu diria, tá legal ou quer ver mais um pouquinho? Não, veja mais um pouquinho, veja por mais um dia inteiro, fixamente, olhando para o quadro. Agora, toma aqui, um pincel.
Pinte, por favor, uma Mona Lisa aqui para mim, meu irmão. A gente falaria, é impossível. Michelangelo conseguiu, eu não consigo. Ele era o artista, eu não. Aí ele diz, se por algum acaso, estranho, sobrenatural, misterioso, o espírito de Michelangelo saísse dele e viesse habitar no Mateus aqui, eu pegaria um pincel e pintaria como ele. Eu pintaria 10 Mona Lisas. Por quê? Porque o espírito dele está em mim. Da mesma maneira, exemplos não nos movem a lugar nenhum. Agora, se o Espírito do Senhor Jesus está em mim, eu posso viver como Ele. A gente pode olhar os evangelhos o dia inteirinho, ano inteirinho, e falar, viva como Jesus. Você vai falar, Jesus conseguia, eu não. Jesus virou a outra face, eu não. Agora, se o Espírito do Senhor Jesus vem habitar em você, e é isso que é a promessa, morada do Espírito, então nós podemos viver como Cristo. Meus irmãos, como isso era possível? José cria na promessa infalível de Deus. E por promessa aqui, é a promessa que foi feita mesmo. Desde Gênesis 3,15 havia a promessa do Messias. E essa promessa ela é gradual, ela é progressiva. Ela só vai aumentando à medida que vai passando adiante para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Até o momento aqui, eles não tinham muita coisa. Eles tinham a promessa de que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, de que esse seria a bênção para todas as famílias da terra, e que por meio deles eles teriam uma nação que seria mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias, os grãos de areia da praia. Isso era suficiente para José olhar adiante, para José ir além. Ele cria que o Senhor iria cumprir a sua promessa, mesmo estando numa terra tão farta, mesmo estando numa condição tão favorável para ele mesmo. Ele continuou crendo na promessa. Meus irmãos, José, ele é a sombra do verdadeiro príncipe que viria, muitos anos depois. O verdadeiro filho que seria escorraçado pelos seus irmãos, que seria humilhado pelos seus próprios, que seria esquecido por aqueles que ele veio. João 1, capítulo 1 diz, ele veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram. Veio esse outro príncipe, que foi também injustiçado de todas as maneiras que você pensar. O Senhor Jesus foi levado em julgamentos à meia-noite, para que fosse feita a injustiça da maneira que os fariseus queriam, da maneira que eles queriam matar o Senhor Jesus. Diz a palavra que ele não abriu a boca, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não se defendeu, porque ele sabia o que ele estava fazendo ali. Esse verdadeiro príncipe, o príncipe verdadeiro que viria, ele sofreu a injustiça no nosso lugar. Ele sofreu todas as coisas em nosso lugar. E por fim, na hora que chegou a aprovação maior, a morte, ele não foi isentado daquilo. O Senhor não tirou Jesus da cruz. O Senhor Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Senhor Jesus clamou, no jardim de Getsemane, ele fala, Deus meu, se possível, tira de mim, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Na cruz o Senhor Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele permanece, como ovelha muda, perante seus tosqueadores. Por que o Senhor Jesus fez isso? Por que ele sofreu tamanha afronta dos pecadores contra si mesmo? O texto deixa claro para nós, Hebreus 12, diz que ele sofreu todas as coisas, para que eu e você não desmaiemos em nossas próprias dificuldades. O Senhor Jesus é aquele que é o autor e consumador da nossa fé, é o autor e consumador da nossa esperança. É por meio dele que nós podemos andar como José. É por meio dele que nós podemos encarar os nossos fantasmas do passado ou do presente, talvez você esteja agora nisso, e olhar e falar, o meu Senhor pagou, o meu Senhor passou, o meu Senhor foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, diz o texto de Hebreus. Meus irmãos, essa daqui não deve ser uma mensagem vazia, de apenas dizer, olha, está aqui, viva como esse homem aqui, se esforce um pouquinho mais aí. Não. O Evangelho, a mensagem que traz esperança, é a mensagem de que alguém já foi por você. Alguém já foi injustiçado por você. Ah, mas a minha injustiça é tão grande. A do Senhor é maior. Ah, mas eu fui humilhado muito grande pela minha própria família. O Senhor foi maior. Mas eu sofri, alguém me abusou fisicamente, me deu
me bateu de verdade. O Senhor Jesus foi mais. Todas as coisas, meus irmãos, o Senhor Jesus foi mais. E aí tem um porém, sem pecado. Porque eu e você, por mais corretos que tentemos viver, todo sofrimento para nós é justo. Porque nós pecamos contra um Deus santo, desde o primeiro fôlego das nossas vidas. O Salmo 51 diz, em pecado me concebeu minha mãe. Somos uma raça pecadora. Se não é a graça do Senhor, se não é o agir transformador do Espírito, nós vamos de mal a pior, nós vamos diretamente para o inferno. Por causa do Senhor Jesus, temos esperança. Então, eu não estou jogando aqui a dor para o lado, não estou dizendo que ela é pequena, que ela é inútil ou que ela que você está exagerando. De forma alguma, a gente já viu no texto aqui. Olhe a responsabilidade humana, olhe o mundo caído que vivemos, considere isso, mas jamais esqueça que existe um Deus acima de todas as coisas e que para nós somos temporais, nós vivemos no tempo e no espaço, mas nosso Deus é atemporal, nosso Deus é transcendente, ainda que imanente em nosso meio. Nosso Deus, Ele é o princípio e o fim. Meus irmãos, que a palavra do Senhor encontre bom lugar no seu coração. E que diante das dificuldades, você possa olhar e lembrar do texto de Hebreus 12. Vamos abrir lá para a gente encerrar? 12, do verso 1 ao 3. É um texto de grande alegria para mim, de grande refrigério muitas vezes, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha aí as dificuldades, o pecado que ainda enrola nas nossas pernas. Como que a gente faz isso? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerem, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não venhamos a fatigar, desmaiando em nossa alma. Vamos orar? Amado Deus, eu te louvo mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a palavra e de primeiramente ser confrontado, chocado com a tua palavra. Obrigado, Senhor, também pelos meus irmãos que aqui estão. E eu peço, Senhor, que com todos nós, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração. Que o Senhor use a tua palavra, aquilo que foi teu, Senhor, da minha fala, que o Senhor use para a tua própria glória, trazendo conforto, trazendo edificação, mas acima de tudo, trazendo semelhança com Cristo, porque é isso que todos nós aqui queremos, ser como nosso Senhor Jesus, o amado da nossa alma. É no nome dele que nós oramos. Amém. A tradução da NVT, nova versão transformadora, verso 20 de Gênesis 50, diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Talvez seja um pouquinho diferente da versão de vocês, mas a ideia é exatamente essa. Isso me faz lembrar Romanos 8. Todas as coisas Deus faz com que elas cooperem para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas implicam em coisas boas
e coisas ruins. Em vitórias e vicissitudes. Em perdas e ganhos. Em alegrias e tristezas. O grande personagem da vida de José não foi ele. Foi como Deus escreveu toda a história, para fazer exatamente como ele queria que fosse feito. Não somos diferentes. Temos que entender as nossas vidas além de nós mesmos. Obrigado, Mateus, por nos dar a oportunidade de pensar, refletir, receber isso do Senhor nessa noite.